Fala pessoal, tudo bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? É isso aí que vocês viram na thumb. Trocamos os Estados Unidos pelo. Paraguai. Exatamente. Pode parecer louco para alguns, né? Mas nós estudamos bastante, colocamos muita coisa em peso, assim, né? Pesamos muita coisa e decidimos fazer essa troca. Né, amor? E o Paraguai já era um país que a gente estudava até muito antes de irmos para os Estados Unidos. E a situação que estava nos Estados Unidos, assim, para a gente viu, colocou na balança, né? E a gente viu que não estava mais compensando. Vale lembrar que nós não estávamos ilegal, tá? Nós entramos legal nos Estados Unidos. O tempo que ficamos lá, ficamos de forma legal. E aí eu vou deixar meu amor explicar com qual visto nós estávamos e por que resolvemos vir para o Paraguai. Exatamente. E só para deixar bem claro, a gente está aqui num shopping no Paraguai, num shopping maravilhoso, shopping China. De repente você vai ver um barulho, as pessoas passando atrás da gente, mas a gente quer que isso faça parte do vídeo, porque a gente gostou bastante daqui e vai ser legal que isso apareça. Então vamos lá, voltando. A gente estava nos Estados Unidos, né, legalmente, a gente foi para lá, a gente foi com visto de turista, chegou lá, nós aplicamos para o visto de estudante, para a Bruna fazer o curso de inglês, e foi aprovado, a gente estava com tudo certinho, tudo ela estudando, tudo correto, a nossa vida andando, sendo que a situação financeira está bem apertada nos Estados Unidos, no Brasil, o dólar cada vez aumentando mais. Então, há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses atrás, quando a gente foi para lá, era uma história. E hoje é outra. Né? O real desvalorizou bastante, graças a esse governo aí que está aí. Então a gente via, o visto da Bruna não dava direito a gente a trabalhar. E a gente não queria ficar ilegal no país trabalhando ao risco de ser preso pelo ICE, alguma coisa do gênero. E ela até poderia trabalhar, mas somente no curso de inglês que ela fazia, ou posteriormente ela ia fazer um mestrado lá na área dela de nutrição, e aí poderia fazer um OPT, um CPT, mas isso era bem mais para frente. E o Paraguai sempre foi um país em que a Bruna sempre procurou saber, sempre me cutucava, pô amor, vamos para o Paraguai e tal, quando a gente ainda estava em Santa Catarina. E foi um país que eu sempre torci o nariz. Eu tinha aquela velha visão do Paraguai e Cidade do Leste. E, na verdade, quando a gente começou a estudar, eu vi que o Paraguai, a Cidade do Leste é 1% do Paraguai. O Paraguai é muito grande, é muito bom, é tão desenvolvido quanto o Brasil. Né? A gente está um pouquinho atrás ainda, o Paraguai, o Brasil ainda está na frente, mas assim, o Paraguai tem muita coisa para expandir, muita coisa boa. Então, esse foi um dos motivos que nos trouxe para cá. A facilidade na imigração, né? Hoje a gente está aqui, a gente já está mais ou menos 15 dias no Paraguai, nós já estamos com a nossa residência temporária pronta nas nossas mãos. Hoje já somos residentes legais do Paraguai. E no próximo sábado, hoje a gente está gravando, é quarta-feira, no próximo sábado a gente vai buscar nossa residência temporária, que é a residência que dá direito a ficar 2 anos no país, para depois você pedir a residência permanente, que dá direito aos 5 anos. Seria mais ou menos algo tipo green card, né? A gente até brinca aqui, chama de blue card, por conta da cédula ser azul, azul e rosa. Então, foi isso. A princípio, essa foi a nossa movimentação com a famosa teoria das bandeiras, né? Porque pro Brasil acho que a gente não voltava mais. Não, o Brasil, para mim, é sem cogitação. O Paraguai é um país que está em desenvolvimento, né? E eu creio que o mundo inteiro está olhando para isso. A gente vê muitos países aqui investindo no Paraguai, inclusive os Estados Unidos, fazendo essa documentação aí para a gente poder morar aqui. A gente já observou, né? Vimos pessoalmente a quantidade de imigrantes da França, da Espanha, da Argentina, brasileiro, então nem se fala. Então eu acho que a hora de vir é agora, né? Meu amor até costuma falar que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então Exatamente. eu creio que seja bem isso mesmo. Pela quantidade de pessoas, né, que estão vindo para cá. Infelizmente os aluguéis estão aumentando um pouco, mas eu creio que faz parte, né? Isso é em qualquer lugar do mundo. Se eles verem que tem muita procura, eles vão aumentar o valor, né? E faz parte do jogo. Mas é um país que tem muita segurança, coisa que o Brasil. Isso foi uma das coisas que mais pesou na nossa decisão, porque a gente veio de um país, né, que
a gente acredita extremamente que seja seguro. o sonho da maioria das pessoas estar morando nos Estados Unidos, e para a gente também foi um sonho maravilhoso. Foi tudo muito bom, tudo correu da forma que a gente imaginava. A gente evoluiu muito esse tempo que a gente passou nos Estados Unidos. Foi muito bom para todo mundo. Para o Brandon, então, que a gente estava lá com o Brandon, nem se fala, né? Ele chegou lá sem falar yes, saiu de lá falando fluentemente inglês, fluentemente espanhol. Então, assim, participou do high school, fez o high school lá, fez um aninho de high school lá. Foi muito legal, coisas que eu só via nos filmes. O meu filho teve a oportunidade de vivenciar, né? Então, foi muito bom. Então, assim, uma das coisas que a gente pensou bastante era no choque que a gente ia ter. Né? Um país de primeiro mundo, muito desenvolvido, com tudo ao alcance, e vir para o Paraguai, um país subdesenvolvido, que ainda tem muita coisa a crescer. Sendo que quando a gente chegou aqui, a gente tomou um susto. Porque assim, no Brasil a gente passou uma semaninha no Brasil, em João Pessoa, na casa dos pais da Bruna, e fomos em shoppings lá. Em João Pessoa, quem foi lá sabe que tem vários shoppings bons lá, muito bons. E a gente chega aqui no Paraguai e encontra shoppings com lojas que não tem no Brasil, entendeu? Loja dos Estados Unidos que nem pensa em abrir no Brasil, já está aqui. A Apple Style, aquela Bath Bear Works. Já tem várias aqui, em toda esquina você encontra essa loja. Toda esquina tem uma. E nós éramos clientes lá nos Estados Unidos, né? Então ficamos bem felizes quando vimos. E assim, em relação à loja, shopping, isso aí eu posso garantir para vocês que não deixa nada a desejar do Brasil. Dos Estados Unidos também não. As lojas que a gente frequentava nos Estados Unidos, a gente encontrou aqui. Agora, o que eu acho que realmente a gente sentiu muita diferença é a infraestrutura da cidade, é o trânsito, gente. Eu tirei a minha habilitação nos Estados Unidos, então eu estou acostumada com ruas largas, uma facilidade fácil. Uma facilidade gigantesca de estacionar o carro. No trânsito, gente, é um respeito que as pessoas têm, tem tudo regra, isso entendeu? Nos Estados Unidos. É isso nos Estados Unidos. E aqui aqui é uma loucura, na moda, vamos embora. Aqui eu brinco que a regra é não ter regra, assim, é coragem de você meter as caras e Mas ir. deixando bem claro que isso é a nossa opinião, nosso ponto de vista de quem está 15 dias aqui, né? Sim, a gente que está acostumado com o trânsito dos Estados Unidos, levamos um choque com o trânsito daqui, mas é a nossa opinião. Eu achei o trânsito, principalmente para mim, que sou recém-habilitada, achei o trânsito difícil, achei uma loucura, coisa de eu ficar perdida, assim, olhando para um lado e para o outro, mas, assim, é a nossa opinião, né? E isso aqui, em Assunção, eu já achei um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo, mais organizado. Isso, e eu creio que para a cidade que nós pretendemos morar, que é Encarnação, pelo pouco que nós já estudamos, todo mundo fala que é muito mais tranquilo, né? Mas, assim, o Paraguai tem me surpreendido em relação aos preços das lojas. A gente que estava... A gente pode falar isso com ganho de causa, né? Saímos dos Estados Unidos, sabendo o preço de tudo, né? A gente vivia lá. Chegou aqui, a diferença praticamente que não existe. Sim, a diferença é mínima. Mínima. A única coisa que eu senti uma diferença assim, maior, né? Foi em relação à televisão. Mas que existem algumas marcas aqui, né? Que não tão conhecidas. Não tão conhecidas, né? Marcas daqui mesmo do Paraguai que tem os valores assim, mais acessíveis. Mas comparado aos Estados Unidos com as marcas conhecidas, realmente é um valor mais alto. Mas ainda assim, mais barato que o Brasil. Exatamente. E assim, uma coisa que a gente pôde perceber, a Bruna já até falou, é que a grande lei da oferta e da procura. Tá tendo uma procura muito grande, os brasileiros estão invadindo aqui, e deixar bem claro, não é só brasileiro não, tá? Vocês estão vendo muito aí na internet, brasileiro invade e tal. A gente foi na Interpol, tirar uma da consta da Interpol, e a gente só viu gringo lá. Só viu gringo. E não era gringo argentino, uruguai, não. Era gringo europeu, era muito alemão, muito francês, né, amor? Também. Muito francês. Pelo menos no dia que a gente foi, tinha muito francês lá. A gente nos participou... restaurantes também, né? Restaurantes, exatamente. A gente participou do Migramóvel. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando o que é o Migramóvel para vocês, mas para que vocês tenham um entendimento, esse processo de imigração que a gente fez, você colocando ele no Ministério de Migrações, ele vai gerar em torno de 90 a 120 dias para você pegar a tua residência temporária. A gente fez isso tudo em praticamente 2 dias. Fizemos na terça, ontem, e vamos buscar no sábado.
Esse é o mutirão que eles fazem. A gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso. Agora, voltando ao assunto do Paraguai, das diferenças que nós sentimos, uma coisa que a gente viu aqui que é um pouco mais caro do que o Brasil e do que até dos Estados Unidos é o mercado. O mercado aqui realmente é bem mais caro. Assim, eu não diria bem mais caro, mas a gente sentiu uma diferença. E os aluguéis, né? Porque tá vindo todo mundo, voltando lá o que eu estava falando, tá vindo todo mundo. Eu sou dono de um imóvel. Meu imóvel valia $1.000. Se tem alguém querendo me pagar 2.000, eu vou alugar por 2.000, né? Ninguém é bobo. Então, assim, os aluguéis estão aumentando bastante. A época que a gente estava pesquisando, pensando nessa possibilidade de sair dos Estados Unidos e vir para cá, era fácil. Vou falar para vocês, nível de Guaranis, um apartamento de 2 quartos com suíte, em Encarnação. A gente via ali no Marketplace do Facebook algo em torno de 2,5 milhões, 3 milhões, um apartamento bom. Eu vou deixar na descrição aí quanto é que está a cotação do Guarani hoje, para vocês terem uma noção. Hoje a gente já vê que já está tudo na faixa de 4 milhões, 4,5 milhões, entendeu? Então aumentou. Sendo que aquilo é o preço que se paga para viver num país que tem segurança, um país que você pode andar na rua à noite, tranquilidade, entendeu? A gente Cidade do Leste, a gente roda à noite, né? Tranquilamente, nunca vimos nada, absolutamente nada. E aí eu acho que as pessoas podem se perguntar, nossa, mas por que vocês vão para um país que o mercado é mais caro, que o aluguel está muito caro? Gente, a gente não está pensando só no agora, né? A gente está vendo que o Paraguai é um país em constante crescimento, onde o mundo desenvolvendo muito rápido, onde o mundo inteiro está olhando para o Paraguai. Aqui a gente percebe que nós conseguimos ter uma qualidade de vida, que a gente consegue viver em paz, com segurança, com tranquilidade. Os planos de saúde aqui, o melhor que tiver para 3 pessoas, no caso para mim, para Alessandro e para o Brandon, a gente vai pagar aí uma média de R$700. De 700 a R$1.000, né? Vamos botar assim. Mas assim, para 3 pessoas e o melhor o plano que tiver, top, o plano top. Quarto privativo, os melhores hospitais daqui, a nível nacional. Então, entendeu? assim, a gente está olhando não só no agora, né? Porque talvez se fosse pelo agora, vendo aluguel caro e comida cara, as pessoas podem achar que não faz sentido. E deixando bem claro, o pessoal foca no aluguel e foca no mercado e esquece da relação tributária. Exatamente. Aqui você paga 10% de imposto do teu imposto de renda sobre o lucro. O teu lucro... E o IPVA do carro? É o que você paga de imposto de renda. O IPVA do carro, pelo que eu pesquisei aqui, o IPVA mais caro que você vai pagar aí é R$350, entendeu? R$350. Tendo um carro caríssimo, um carro, né? Muito caro, porque aqui você paga com relação ao peso do carro, não o valor do carro como é no Brasil, ridículo, entendeu? Então, assim, uma coisa que a gente percebeu aqui, carros novos, zero, são muito mais baratos que carros usados, porque o carro aqui é tudo importado, então o carro que vem usado, importado, pelo fato de ser um pouco mais barato, a procura é muito alta, então volta lá para aquela história, a procura é alta, o valor sobe. Mas você aqui consegue comprar carro zero, um sedã zero, chinês, que vai te dar um conforto, uma qualidade muito boa, com 5 anos de garantia, por $10.000. Então, fala aí quais são as marcas aqui chinês que tem, até para se vocês quiserem dar uma pesquisada, porque os carros são lindos, carros maravilhosos, de potência boa, né? Inclusive a gente teve um no Brasil, que a gente tinha o nosso último carro lá, foi o Tiggo 7. Isso, Tiggo 7 Pro. E ele tem aqui, né, por um valor também mais acessível que o Brasil, zero. Exatamente. Tem uma marca muito conhecida que, se não me engano, está chegando no Brasil, chamada Changan. É uma marca de luxo, top, com carros maravilhosos, com carros a partir de $16.000, 0 km, 3 anos de garantia. Tem a própria Tiggo, a Chery, né, que tá com o Tiggo 2, é o carro de entrada deles, que ele tá a partir de $12.900, a versão mecânica. Então, assim, são coisas que a gente tem que botar na balança e esquecer que o aluguel tá caro e o mercado tá caro, mas em contrapartida você paga um imposto muito mais barato. O imposto sobre carros é ridículo. Ridículo de tão barato. Com que carro zero que você vai comprar no Brasil com $12.000, com $10.000, um carro sedã da Changan? Você não compra, entendeu? Um Kwid no Brasil, zero tá quanto? Na faixa de 89 mil, se não me engano, né? Então, assim, e o que mais vale pra gente é a questão da segurança. A gente passou uma semana em João Pessoa, uma cidade maravilhosa, com locais maravilhosos,
em que a gente viu que já está começando uma onda de assalto, de roubo gigantesca assim. em bairros nobres, né? Eu Todo mundo nasci em João reclamando. Pessoa e eu posso afirmar que João Pessoa nunca foi tão perigosa como tá. Então, assim, João Pessoa, eu digo que era um refúgio, assim, de paz e segurança, aluguéis muito baratos. Exatamente. Os aluguéis continuam baratos, acho que comparado com o restante do país ainda é bem barato, mas infelizmente segurança não tem mais. Exatamente. Então, gente, é mais ou menos isso aí que a gente vai passar para vocês. Se vocês querem saber mais do Paraguai, a gente tem muita coisa para contar, a gente ainda tem muita jornada para contar para vocês. Vamos fazer um vídeo só sobre imigração, falando do Migramóvel, que vale muito a pena. Só para vocês terem uma noção, nós gastamos para fazer a nossa documentação completa algo em torno de mais ou menos R$ 2.500 para cada um, né? Se tratando de Estados Unidos, para a gente trocar de visto lá, a gente ia gastar quase US$ 25.000. Não fora o que a gente gastou para fazer a troca de status, né? Que nós fomos como turista e trocamos para imigrantes. E isso teve para estudante. E isso teve um custo bem alto que nem se compara com R$ 2.500 para a gente ter a nossa documentação legal, a nossa documentação de residente aqui no Paraguai. Então é isso. Se você gostou do vídeo aí, a gente pede para que você curta, compartilhe, comenta. Aquela pessoa que está falando contigo sobre o Paraguai, manda para ela, porque a partir de agora a gente vai encher vocês de informação. A gente vai fazer vídeos aqui em Cidade do Leste para vocês. A gente está num shopping aqui maravilhoso, chamado Shopping China. É um shopping que, se não me engano, tem 6 andares, contando com o estacionamento. Por enquanto, o estacionamento está grátis. A gente está aqui na praça de alimentação. Para vocês terem uma noção aqui, tem KFC, Burger King, Pizza Hut. Inaugurou o primeiro Madeiro, se não me engano, fora do Brasil. O Madeiro inaugurou aqui, a gente está do lado dele ali. Inclusive, a gente já foi lá conferir. Muito bom, né? Como sempre, o Madeiro. Muito bom. Então é isso, gente. Curte, compartilha. E no próximo vídeo a gente vai trazer tudo sobre Migramóvel para vocês, tá bom? Então é isso. Se vocês querem acompanhar tudo sobre Paraguai, não só valores, né, das lojas, compras, sobre documentação, fica aqui com a gente que a gente vai contar tudinho para vocês. E é isso, gente. Um abraço para todos e sejam bem-vindos à nossa nova jornada aqui no Paraguai. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.